E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre os diferentes usos do get. Todo mundo sabe que o get ele é uma coisa muito confusa, né? Às vezes ele está numa frase curta, às vezes ele está numa frase mais longa e ele muda muito de significado. E eu vou falar sobre os usos do get aqui, então já deixa o seu like aí, se você não está inscrito, se inscreve no canal, tá certo? Então vamos embora. O primeiro uso do get é no sentido de obter algo. Então, por exemplo, I'm gonna get my diploma. Se eu falo essa frase, I'm gonna get my diploma, eu tô falando que eu vou conseguir, eu vou pegar o meu diploma, ou eu vou conseguir o meu diploma, tá certo? Então, o primeiro uso é nesse significado, né? Eu acredito que seja o mais comum. O segundo uso é no sentido de receber algo, tá certo? Nesse caso, a gente pode usar a frase I'm gonna get a present. I'm gonna get a present. Eu vou receber um presente, certo? I'm gonna get a present. Aqui também você poderia usar a palavra gift. I'm gonna get a gift. Eu vou receber um presente. Gift é também presente, assim como present, tá certo? Então, tem essas duas opções aí de palavras. Mas então aqui você repara que o get, ele tá no significado de receber, não de obter, né? I'm gonna get a gift. O terceiro uso é no sentido de conseguir, tá certo? Por exemplo, se tem uma coisa que eu tô batalhando muito forte, por exemplo, eu tô estudando muito para aquela prova, e eu falo assim, eu vou conseguir isso, você pode falar I'm gonna get it. I'm gonna get it. No caso, pelo contexto do teste, né, da prova, você tá falando que você vai conseguir passar no teste, tá certo? Então, I'm gonna get it, eu vou conseguir. É uma frase que pode ser usada nesse sentido. O quarto uso é no sentido de pegar, tá certo? No sentido de pegar, por exemplo, I need to get my phone. Esse é um dos mais comuns também, né? I need to get my phone. Eu preciso pegar o meu celular. Simples assim, tá certo? Ou, por exemplo, I need to get my shoes. I need to get my shoes. Eu preciso pegar os meus sapatos. O quinto uso é no sentido de comprar algo. Por exemplo, você tá lá passando lá no shopping, você olha a vitrine e você fala assim, I need to get this one. I need to get this one. Eu preciso comprar esse aqui. Ele pode ser traduzido nessa frase no sentido de pegar, né? Eu preciso comprar ou pegar esse aqui. Mas a gente entende como comprar porque não é só você pegar, né? Você tem que pagar. Então, I need to get this one. Quando você está olhando uma vitrine, eu preciso comprar esse aqui. O sexto uso, isso mesmo, tem um sexto uso ainda, é no sentido de você alcançar algum lugar ou alcançar alguma coisa. Por exemplo, eu estou treinando muito forte porque eu quero chegar num estado onde eu vou estar preparado para competir, por exemplo. E eu olho para esse estado que eu ainda não cheguei e eu falo assim, I need to get there. I need to get there. Eu preciso chegar lá, tá certo? Isso pode ser usado também para distâncias físicas, né? Por exemplo, você precisa chegar na outra cidade, você fala I need to get there. O sétimo uso muito comum de get é quando você diz no sentido de entender ou compreender algo. Por exemplo, se eu tô aqui dando essa aula para você e você assistiu todo esse vídeo, no final do vídeo você pode comentar ali embaixo I get it. I get it. Ou seja, eu entendo o que você está falando, eu compreendi, eu peguei. Ou, por exemplo, se eu dei toda essa aula para você e você assistiu todo esse vídeo e você não entendeu, você pode falar I don't get it. Teacher, I'm sorry, but I don't get it. Eu não compreendo, eu não consigo entender, tá certo? E nós temos a oitava maneira de você usar o get, que é como phrasal verb, tá certo? Se você não sabe o que é um phrasal verb, ele é basicamente quando nós temos um verbo e uma preposição juntas, tá certo? E geralmente ele não significa aquilo que você traduz, né? Por exemplo, get up é você pegar para cima, mas na verdade get up significa levantar, tá certo? Assim como get down significa abaixar. E por aí vai, existem várias outras variações de get como phrasal verb, tá certo? Por exemplo, get away, se afastar. Get by, que significa sobreviver. Get out, que significa sair. Get along, que significa se dar bem com alguém. E get over, que significa superar algo. Então foi isso, pessoal. Esses foram os diferentes usos do get. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e também de deixar um comentário aí dizendo como que foi esse vídeo pra você, se você aprendeu bastante, se você teve alguma dúvida. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. I'll see you later.